jantar, ou reuniões entre amigos. Uma ampla variedade em filés, peixes inteiros desde o Mataí até o Dourado do Uruguai. Exclusividade de tipos pescados. Estamos com outros mais únicos podemos também contar rapas profissionais, aquários e peixes ornamentais. Venha nos visitar na rua Hugo Emílio Feus, 182, bairro Santo Afonso, na Rua 4 da estação Santo Afonso no Mundo. Olá, já temos gente ao vivo, hein? Que legal essa trilha sonora, né? Vocês também têm vizinhos que acordam assim num dia e resolvem fazer uma reforma? Assim estamos. Assim estamos. Uma bateção aqui do lado. Dia de cortar grama. Legal, e isso é no domingo. No domingo não, né? Mas sábado. Quem folga sábado, eu por exemplo folgo no sábado, o pessoal acorda cedo, aquela bateção, furadeira e tudo mais. Estão ouvindo bem aí, pessoal? Daqui a um pouquinho uma super live com Heloísa Rosa. O que ele está dizendo ali? E esse metrônomo aí? Não sabe. Vamos para outro celular então. Para quem está acompanhando aí a nossa super live, nós vamos fazer o seguinte, ó. Estamos retornando do intervalo daqui um pouquinho. Já a Heloísa Rosa com a gente, com transmissão simultânea também nas ondas do rádio 90.3. Bora aí, gurizada. Já vai avisando, manda aí para alguns amigos também para acompanhar esse bate-papo. O pessoal tá afim hoje, ó. O pessoal tá afim mesmo. Essa bateção aí. É o vizinho aqui que resolveu hoje. Vou ter que ir lá dizer pra ele, por favor, moço, pare de bater. Estamos ao vivo aqui. Ao meu lado está Giovana Lima, a menina conectada. Olá, tudo bem? Cara, vou ficar isso. Não sei o que eu faço com esse rapaz. Xinga o vizinho. Ô, vizinho, para de bater. Já a Heloísa Rosa vai bater um papo com a gente. Muitas novidades, vai falar das músicas mais recentes, o que tem feito no ano novo, o que vem por aí. Então convida aí, manda para os teus amigos também, aproveita, encaminha ali, tem a opção, né? Para encaminhar para os amigos, para eles se ligarem nesse bate-papo maravilhoso. E bora lá, né? Convidar a turma para seguir a gente aí, Felicidade FM Web. Várias entrevistas, vários bate-papos nessa semana. Bom dia. Deixa eu mandar bom dia aqui, ó. Daqui a pouquinho a querida Heloísa Rosa já vai entrar aí. Rodrigo de Novo Hamburgo. Márcio Rodrigo, bom dia, hashtag Felicidade ao Rodrigo de Novo Hamburgo, tá ali. Ah, é Márcio Rodrigo, tá? Mas é o Rodrigão. Valeu. Vai comentando aí teu nome, tua cidade. Teu nome não precisa, né? Só se for de empresa. Tentando abafar o som da Batista. Onde você encontra o menor preço. Óculos visão simples, armação mais lentes com antirreflexo a partir de R$ 199,90. No Betadão tem óculos multifocais, armação mais lentes a partir de R$ 319,90. Óculos de sol masculinos, femininos e infantis a partir de R$ 79,90. Venha nos visitar, Rua Lima e Silva, 453. Tem mais aí colocou o nome aí. Novo Hamburgo. Ligue 3035 30
50 ou WhatsApp 998245125. E aí, me conta quem é que está trabalhando e quem é que está de folga, de férias aí, me conta aí. Está com dificuldade de manter em dia suas parcelas? Quer pagar? Esteio, a Gina mandou lá, Esteio, a Ana de volante. Oi, Ana. Está em Porto Alegre. E já não apareceu. Pode reduzir a dívida do carro em até 80%. Somos a maior empresa de redução de dívida do Brasil, com quase 20 anos no mercado. Não é revisional. Fique tranquilo, é uma negociação amigável com os bancos. Envie um WhatsApp agora mesmo para o número 519835937. Vamos lá, turma. Ó, vou voltar agora. Fala, professor. Resolve para você. No campo a cidade, em todas as querências, felicidade. Felicidade sempre. Hashtag felicidade, bom dia, 9h37, temperatura de 24 graus, não passa dos 29 hoje na região metropolitana. Estamos ao vivo também no Instagram, segue lá Felicidade FM Web, Felicidade FM Web. Deixa eu registrar aqui os nossos parceiros, Home e Help em Sapiranga, segue aí no Instagram, @Home e Help, 99749-9749, produtos de limpeza é com a turma da Home e Help. Quem mais está com a gente? 7 Capital, está com prestações em atraso muito altas, fale com a turma da 7 Capital Assessoria, tem a solução garantida, 983-593711 e também no 30857501. Parceria de Realiza Ambientes Planejados, seu sonho na medida certa. Entre em contato pelo 99588-1059, 99588-1059. Deixa eu registrar participações aqui no nosso, como eu disse, estamos ao vivo no Instagram, daqui a pouquinho conversando com a querida Heloísa Rosa. Deixa eu mandar um abraço, ó. Abraço para o pastor Vilnei, os adoradores dos Pampas e todo o povo da Igreja da Graça de Estância Velha. Jonathan Santana de Estância Velha está com a gente aqui no WhatsApp. Trabalho com carro de aplicativo, escuta o programa toda manhã. Deus abençoe sempre. O Guilherme Flores de Cachoeirinha está com a gente. Grande abraço, Guilherme. Abraço também para o Rudinei Souza, que é de Cachoeirinha, está mandando aquele abraço sempre para a turma dos motoristas da Felicidade. Abraço ao César Calahari, da AD Fátima Cachoeirinha. Mesmo na trilha de moto, a gente agradece a Deus por este momento. Ô, rapaz, grande abraço aí, que foto fantástica, maravilhosa. Obrigado pela audiência aí em Cachoeirinha. Vai lá, manda a tua mensagem no WhatsApp. Não esqueça de acompanhar também a nossa transmissão no Instagram, Felicidade FM Web. Vou colocar aqui uma das canções da querida Heloísa Rosa. Tudo é sobre ti. Tudo é por ti, Jesus meu Salvador. Tudo é para ti, Jesus. Tudo é em ti, Jesus meu Salvador. Deixa eu falar aqui do nosso ouvinte, o pastor Lau, isso, mas eu nunca imaginei que você fosse parecido com o profeta Eliseu. E agora eu descobri que quem também era calvo era Paulo. Sabia disso, pastor Lau? Sobre calvície, então estou bem. Seja o profeta, seja o grande apóstolo Paulo. Estou bem, estou num time aí, né? Estou num time reforçado aí. Demais, né? Heloísa é muito legal, né, Gi?
tô ligado desde as 5h30. Pô, começa cedo, hein, Lisandro? Rodrigo Martins. Quem mais? Ajuda, Gil. Uma notícia boa, né? Pararam de bater, que estavam batendo aqui ao lado. Marcos, bom dia, estamos sempre conectados. Elite Auto Center, Campo Bom, um abraço aí. Turma vai entrando aí. Daqui um pouquinho a pastora amada Heloísa Rosa vai conversar com a gente. Heloísa Rosa, tudo é sobre ti. Linda canção, hein? Deixa eu mandar mais alguns abraços, turma que está comigo no WhatsApp da Felicidade, 98142707051 é o DDD. O Paulinho de Cachoeirinha de Fátima, continua a programação. Anderson, uma quarta-feira abençoada a todos, tomando um café, ligada na Felicidade, Aline de Gravataí. O pessoal está acompanhando aí uma super live no nosso Instagram, Felicidade FM Web, e daqui um pouquinho vamos conversar com a Heloísa Rosa. Por isso que a gente está tocando essa canção aqui, que já tem 1 milhão de visualizações, estreou no dia 10 de abril do ano passado, 1 milhão, hein? É muita gente. Canção Tudo é Sobre Ti. São tantas canções maravilhosas, né? Tantas. Do mundo aqui na programação da Felicidade também. Amigo íntimo. Bom dia. E ela já está com a gente, querida Heloísa Rosa. Seja muito bem-vinda. Transmissão no nosso Instagram. Bem-vinda à nossa programação da Felicidade. Tudo bem? Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na paz. Você se encontra onde agora? Tempo, hora, por aí? Me conta. Então, me falaram que era 9 do Brasil e eu achei que era 9 aqui, né? Porque a gente às vezes tem um fuso horário de 1 horinha só, mas agora estamos a 2 horas de diferença. Então eu tive que madrugar. 5 da manhã eu estava de pé aqui. Mas tá ótimo, tá ótimo. Um prazer falar com você, prazer conhecer a Felicidade FM, que Deus possa abençoar os ouvintes e todo o pessoal que também se organizou para estar aqui. Então hoje, com certeza, vai ser uma manhã super especial. E falando agora do Rio Grande do Sul, faz muito tempo que você não vem ao Rio Grande do Sul. Lembra de algum momento especial por aqui? A gente
Eu acho que tem um tempinho, mas nós temos muitos amigos, pastores, então a gente está sempre em contato, sempre conversando, sempre atualizando, né? Então, eu me sinto perto de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, temos muitos amigos, graças a Deus. E me conta, há pouco aqui alguns estavam comentando antes da tua chegada na nossa live, do quanto se agradam de ouvir a tua voz, as tuas canções. Quando que começou o teu ministério? Então, eu nasci num lar cristão e eu não tenho, assim, uma data para te dizer não, sabe? A coisa foi acontecendo de uma forma que as portas foram se abrindo, as palavras proféticas foram chegando, e Deus foi realmente desenhando, falando aquilo que Ele queria fazer na minha vida e como Ele queria trazer essas canções e usar para consolar pessoas e curar pessoas. Então, eu acreditei piamente em todas as palavras que me foram entregues da parte do Senhor e comecei a me posicionar. E foi assim que o ministério foi crescendo, foi expandindo. Deus foi sempre abrindo portas, né, através de outros ministérios. Aos 9 anos eu já tinha conhecido o pastor David, depois o pastor Cirilo, a Marte e o Danduque, né? Então foi sempre um alinhamento, né, de um relacionamento atrás do outro até chegar aonde eu estou hoje. Então a gente vê um plano de Deus assim, né? Como é melhor a gente acreditar no plano que Ele tem para a nossa vida e não aquilo que as pessoas esperam da gente ou até mesmo aquilo que a gente sonha, né? O importante é realmente ouvir a voz do Senhor e seguir o caminho. Ah, que bênção. E eu gostaria muito de falar também nesse momento que a gente está vivendo. Estamos num novo ano, um novo ciclo, mas como é que foi 2020 para ti? Como é que você viu esse momento em que o mundo parou, essa pandemia, ao mesmo tempo a gente se fortaleceu na fé também, né? Então, o ano de 2020 foi um ano que pegou assim, a gente de surpresa, né? Todo mundo estava bem no início fazendo tanto plano, e como a gente está agora, em janeiro, querendo emagrecer, vou orar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Início do ano tem essas coisas. Então, assim, mas a gente realmente viu como a vida não está no nosso controle de verdade. Nós achamos, nós temos uma pequena ilusão de que a gente controla as coisas, mas isso é um controle ilusório, né? A nossa vida realmente está acima e está nas mãos do Senhor. Mas, por incrível que pareça, por mais que o coronavírus tenha, infelizmente, ceifado muitas vidas, né? A gente viu muitas pessoas perdendo familiares, isso é uma coisa muito triste. Por outro lado, a gente viu Deus prosperando pessoas num tempo assim totalmente, vamos dizer, sem esperança, né? Um tempo completamente diferente. Então, você vê como que Deus ele age em qualquer circunstância, sejam elas boas, sejam elas más. Então, essa pandemia realmente revelou que a vida não está no nosso controle e que nós podemos prosperar. E esse, para muitas pessoas, eu ouvi muitas pessoas declarando que foi o melhor ano da vida delas. Eu fiquei assim, uau, como que pode? Para algumas pessoas foi um ano tão triste e para outras prosperaram, avançaram, conquistaram, né? Então a gente viu muito esses testemunhos. Para mim foi, graças a Deus, não perdi ninguém da minha família. Muitas pessoas pegaram, eu também passei pelo Covid em novembro, e então para mim foi um aprendizado, sabe? Para mim, bem ali no início, em março, quando a gente teve que ficar mais em casa, realmente a gente viu Deus trazendo esse olhar, né, para dentro das casas, procurando nos levar a refletir, ter uma mentalidade mais reflexiva ali. Então foi muito importante isso, acho que foi muito importante para os cristãos voltar ao início, rever por que saíam de casa, por que fazer o ministério, por que ter igreja, por que ter, né? Então é um tempo de reflexão, e foi um tempo de reflexão muito bom, acho muito positivo. Então é isso, querido. Agora, teve de tudo, né? Teve gente que usou a pandemia para já fazer o que estava no coração de errado, né? A gente viu muitos casamentos acabando, mas não era por causa da pandemia. A gente revela o que está no nosso coração,
as circunstâncias, né? Você bate no copo, vai sair o que tem lá dentro. Então, infelizmente, a pandemia também foi como esse balançar aí para ver o que, que tinha no copo, né? Então, a gente viu muita coisa triste emocionalmente acontecendo, a violência doméstica e, nossa Deus. Ainda bem que Deus consegue administrar tudo, irmão, porque eu acho que se a gente visse tudo, a gente ia ficar doido, entende? Porque a referência que a gente tem é do que as pessoas falam, né? Dos testemunhos, né? Não, mas exatamente, eu acredito, pela grande maioria das pessoas que têm conversado comigo também, eu acho que foi um ano da fidelidade de Deus, do agir de Deus, em que nós vimos que não tínhamos o que fazer, estávamos limitados e aí Deus agiu, Deus proveu, e eu acho que é exatamente isso, né? Essa mensagem que a gente tem compartilhado. Para quem está chegando na nossa live aqui, querida Heloísa Rosa conversando com a gente aqui direto do Rio Grande do Sul, da Rádio Felicidade FM Web, falando das novidades, e há pouco eu toquei uma canção aqui, gostaria que você comentasse desses mais recentes lançamentos aí, e eu toquei Tudo é Sobre Ti, tem tantas outras canções, Tudo é Sobre Ti, ela fala 1 milhão de visualizações lá no YouTube. Conta pra gente sobre essas canções aí do ano passado. Então, nós programamos, né, fizemos as gravações no início do ano passado, em janeiro, e quando fomos decidir qual música a gente lançaria primeiro, a gente não sabia ainda da pandemia e tudo que viria em março, mas a primeira que a gente escolheu foi essa canção, Tudo é Sobre Ti, e eu achei muito propício por causa do tempo, do tema dela e do tempo que a gente começou a viver. Essa canção também me sustentou no meio dessa pandemia, porque no meio de um caos mundial, quando você canta tudo é sobre ele, tudo é para ele, você foca, né? Você não perde tempo, você não perde o foco, você concentra naquilo que realmente precisa ser feito. Então, quando a gente canta que tudo é sobre ele, tudo é para ele, tudo é nele, então a gente se sente mais pronto para vencer os desafios, vencer a tempestade. Então, essa canção ela foi para mim um norte, sabe? Eu acredito que foi para muitas pessoas um norte no meio dessa pandemia, onde nós podemos olhar para Cristo, não olhar para as ondas. Pedro, quando ele estava ali no mar, ele começou a olhar para as ondas e ele caiu, né? Foi naufragando e ele teve que pedir ajuda a Cristo. Mas quando a gente olha para Jesus, não, a gente não vai cair, não vai sucumbir. Eu lembro até que os nossos negócios no Brasil também, as pessoas diziam, olha, vamos ter que fechar tudo, mais de 600 mil empresas fechando. E eu falei, não, a última palavra vem de Deus. Então, aonde está firmada a nossa fé? Aonde está firmada a nossa esperança? Né? Então, nada foi fechado, nada sucumbiu. A gente precisa olhar para Cristo. E essa música, ela me norteou muito, sabe, nessa pandemia. Por mais que as notícias vinham, é isso, vai acontecer aquilo, porque existe, sim, um sensacionalismo, né, da mídia, existe interesses políticos em tudo isso. Não é o caso falar sobre isso, mas a nossa vida espiritual precisa estar bem independente dessas coisas, independente desses pormenores, desses detalhes, né? Então essa canção para mim foi como, tipo assim, desfoca disso daí e foca em mim. É como se Jesus estivesse falando isso para mim, sabe? Então eu adorei muito com essa música. Foi, para mim, foi uma palavra de Deus, um remo de Deus que me guiou nesse tempo. E eu acredito que aconteceu isso com muitas pessoas também. Graças a Deus. Heloísa Rosa conversando com a gente. 2021, o que tem de novidade chegando por aí para compartilhar? Deixa eu antes citar aqui a Gi, que mandou mensagem, né? A Gisele. Que demais, Heloísa, grande mulher de Deus, uma referência de adoradora. Você me inspira, Deus continue te usando todos os dias aqui. O comentário Amém. Da Gi, que é aqui da cidade de Esteio, na Grande Porto Alegre. Que joia, obrigada, querida. Deus abençoe. Irmão, a gente vai lançar uma canção nova. Eu acho que daqui um mês e pouquinho. Essa canção fala de corrermos para Deus, uma música mais agitadinha, assim, para a gente começar esse ano realmente correndo a carreira que nos está proposta, né? Então, essa é a novidade que eu tenho, mas a novidade mais fresquinha, assim, de dezembro, chegando agora em janeiro, foi o lançamento do meu livro, A Restauração da Arte Cristã. E eu queria mostrar aqui para vocês. Esse livro nós lançamos em São Paulo, Curitiba, Brasília.
Nós rodamos o Brasil agora em dezembro e falamos sobre a restauração da arte cristã, o resgate da adoração e da arte. E isso ainda está muito fresco, muito vivo no nosso coração, algo que Deus tem compartilhado, uma visão com a gente e que nós vamos desenvolver durante esse ano de 2021 também, trazendo esse ensinamento. É isso, essas são as novidades. Nós seguimos, né, com o ministério no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui é Orlando, eu acabei acho que não falando aquela hora, mas eu estou em Orlando, morando em Orlando, e nós ministramos por aqui, em outras cidades dos Estados Unidos e também no Brasil. E é isso, essa é a programação. Teremos provavelmente um congresso anual do projeto que nós estamos encabeçando, que é o Casa Refúgio. E iremos continuar ministrando sobre esse tema, né? Eu tenho as minhas lives também toda sexta-feira, agora que eu tenho feito, compartilhando a palavra de Deus, e a gente tem recebido muitos testemunhos também disso. São as minhas atividades. Fora isso, é cuidar da casa, do marido, dos filhos, aí conciliando as viagens com o trabalho e buscando ao Senhor, estudando a palavra. Começamos uma leitura anual bíblica agora. Tenho colocado todo dia lá no meu Instagram esse plano para o pessoal que está me acompanhando lá ler. Muita gente está acompanhando. É isso. Estamos aí. Falando de livro, a Adriana comentou ali, né, que o livro sempre é bom, desenvolvimento intelectual. E falou que leu o livro também a pastora Cleidiane. Esse livro é incrível, eu li e estou encantada. Como você tem visto esse movimento das artes, né? Porque a gente percebe que hoje que se entende, principalmente, eu gosto de filmes, né? Cresceu muito o número de filmes com essa mensagem bíblica, né? E eu acredito que inspirou muito a nova geração, a música, a dança, o teatro. Como é que tem visto isso tudo aí, Luísa? Não só aqui, mas a tua percepção aí de Holanda, aí nos Estados Unidos. Então, a arte sempre existiu e sempre vai existir, né? Uma coisa que Deus tem compartilhado conosco, dentre várias que a gente expõe nesse livro, e a gente está indo para o segundo volume dele, é quebrando realmente mentalidades religiosas, paradigmas, e muitas coisas que Deus falou comigo em relação à arte. Já tem 4 anos que esse livro está sendo escrito. Na verdade, a gente não conseguiu colocar ele todo dentro desse primeiro book, né? A gente vai fazer outros porque o material é muito grande. Mas trazendo ensinamentos sobre a arte, a gente precisa traçar um panorama, um caminho. E eu percebi, por muitos anos, mesmo estando dentro da classe artística, que não houve, ou se houve muito pouco ministração a respeito desse assunto. Porque é um assunto que a igreja secularizou, onde a igreja disse como se a mentalidade fosse assim, isso aqui não é tão espiritual tanto quanto fazer A, B, C e D, entende? Mas, na verdade, nós somos chamados para ser luz, né? Um vai ter um chamado pastoral, outro realmente vai ter um chamado para arte. E a gente não pode fazer essa dicotomia, né? Nós defendemos um evangelho integral. Então, se Deus chamou um para uma área e chamou outro para outra área, a gente precisa realmente entender os nortes, entender os horizontes que Deus coloca para aquela área, para aquele espaço, delimitando, né, os seus limites, os seus valores e aquilo que precisa realmente estar lá. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estou ouvindo perfeitamente. Tá, então tá bom. Eu acho que sou eu mesmo que estou ouvindo um barulhinho, talvez seja da minha própria voz, um eco. Mas a arte cristã, ela só pode ser defendida pela igreja, querido. A arte cristã que exalta Cristo, que glorifica a Deus, que mantém os valores da família, da fidelidade, os valores do reino, a igreja precisa acordar nesse tempo e realmente influenciar, né? Subir esse monte da influência. E os artistas cristãos precisam fazer isso também. Precisam estar conscientes, presentes, e não fazer a arte mais de um modo, é só uma música, é só ministro louvor aqui. Não, precisa estar com o coração muito concentrado no chamado,
concentrado na sua identidade, né? Então a gente trata tudo isso dentro desse livro que tem sido, assim, nossa, muito bom, uma delícia falar desse assunto, discorrer sobre esse assunto, ministrar. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e para aqueles que já leram o livro é que Deus deseja restaurar a arte dentro da igreja, né? E a igreja precisa ter um novo olhar para os artistas. Os artistas não precisam sofrer mais bullying e nem serem, nem em nome de Deus serem perseguidos. Eles precisam de discipulado, eles precisam de alimento, né? Porque a porta do fundo muitas vezes é muito maior do que a porta de entrada. Então a gente precisa realmente ter pão e água para eles. Dar pão e água para eles. A igreja precisa ser esse lugar onde eles podem ser alimentados. Entende? Entendi. Não, e tem muita gente perguntando aqui sobre o livro. Onde encontram o livro? Várias pessoas, quais as livrarias, onde é possível encontrar o livro? Por enquanto, meu livro só pode ser encontrado na minha loja virtual, heloisarosastore.com.br. Então, você pode encontrar esse livro lá, tá? heloisarosastores.com.br. É interessante, alguns estão falando, teve um que comentou aqui, minha filha é desenhista, mas não tem espaço na igreja. O que fazer? A pergunta, e eu até já vou aproveitar, porque eu conheci uma pastora aqui da cidade de Camboriú, Santa Catarina, e me surpreendeu. Ela começou a pintar, principalmente relatando a violência contra a mulher e contra a criança, e acabou fazendo uma denúncia. Ela começou a expor isso na Câmara de Vereadores das cidades, e isso está servindo de exposição nas escolas e levando essas crianças e mulheres a denunciarem o abusador e tudo mais. E ela mesma foi vítima e viu ali uma oportunidade de, através da arte, denunciar isso. Ela tem feito pinturas proféticas e eu achei isso fantástico. Tanta gente, né, inspirada por Deus. E aqui está o exemplo da nossa amiga que está acompanhando, dizendo que a filha dela desenha, mas não tem espaço, né? Assim, a gente vem de uma mentalidade aí de 200 anos, né? Nada contra os católicos. Se você é um católico aí, que Deus te abençoe, amo você. Mas o ensinamento que ficou era sobre essa divisão, né, da música. A música dentro da igreja e a música fora da igreja. Então, isso acabou colaborando para algumas divisões. A gente percebe isso, por exemplo, não sou tão velha, mas até 20 anos atrás, se você for olhar, a bateria não podia entrar dentro da igreja, não era de Deus. Tocar um drive com rock dentro da igreja, meu Deus do céu, você estava incorporando, entendeu? Então, assim, a gente percebe como Deus vem restaurando não só a família, não só outros fundamentos dentro da igreja, mas a arte precisa ser restaurada, né? Então, a arte não foi feita para exaltar o homem, ao mesmo tempo que ela não foi feita pelo diabo. Toda música é de Deus, não existe essa divisão, dó de Deus e Ré menor lá fora. Isso não existe. O Ré menor que toca lá fora é o mesmo que toca aqui dentro, entende? A música ela não se divide, porque o criador dela é o mesmo, Deus. Então, a questão é o que eu faço com a minha música. A questão é como eu uso ela. Porque a responsabilidade... Perfeito. Então, a responsabilidade é minha, não de Deus. E chega, né, desse tempo da gente endemonizar a arte e os artistas. Nós precisamos entender a arte de acordo com a vontade de Deus. E é isso que eu tenho ouvido dentro do meu quarto, querido. Deus dizendo, eu quero restaurar a arte. Eu quero tocar nos músicos, nos artistas. Eu amo eles e eu não estou nessa santa inquisição, né? Então, Deus, ele realmente deseja congregar os artistas, os adoradores, para que não haja essa dicotomia. Você é adorador ou você é um artista? Na verdade, tem que ser as duas coisas. Para que ficar dividido? Entende? Na mente de Deus, essas duas coisas precisam existir. Um não tem que brigar com o outro. Você só toca música com 10 mil notas aí, então você é um artista. Aí o outro vem falar, você toca uma música com uma nota e fica meia hora. Então, sabe, são umas coisas que
naturalmente, carnalmente a gente vai dividindo, sendo que em Deus essa divisão não existe. Nós devemos ser adoradores e devemos ser artistas, porque precisamos influenciar o mundo com os talentos e com a arte que Deus nos deu. Se a gente conseguir resgatar isso dentro da mentalidade cristã, irmão, nós vamos ter uma grande transformação e muitos artistas e muitos adoradores e muitos músicos vão deixar de se ferir uns com os outros e com a liderança, né? Então, esse livro vem para trazer essa saúde, para conversar sobre esse assunto, né? Não adianta passar mais o pano naquilo que precisa ser resolvido, precisa ser falado, né? A gente percebe que há muitas feridas. A gente vê aí na mídia, vira e mexe um escândalo acontecendo, né? Como se a gente visse só assim, vamos apagar incêndio, vai apagando incêndio, mas não resolve, né? Enquanto não voltar para Deus, enquanto os artistas não entenderem a arte como Deus vê, infelizmente esse vale de ossos secos fica dando só as explosões lá, né? Então, nós estamos aqui para edificar. E se você é um artista, um adorador, um músico que está ouvindo essa live, você é convidado a nos ajudar a espalhar essa mentalidade, né? Essa mentalidade, porque aquilo que Deus te chamou, nós somos responsáveis, né? Ah, Deus não me chamou para ser um pastor, mas Ele me chamou para ser um cantor. Então, se você não for, você vai estar sendo desobediente. É desobediência do mesmo jeito. Só que parece que não é. A mentalidade religiosa coloca assim, não, você vai obedecer a Deus se você for um pastor, se você for um evangelista, se você for um mestre, mas na verdade a Bíblia fala que Ele deu dons diferentes, nós somos diferentes e não tem problema de ser diferente. O que nós precisamos é viver intensamente a nossa identidade, nosso destino e ajudar os outros que estão vivendo dentro desse mesmo destino a não se ferir, mas a ser bênção no lugar que está inserido e liberar a comunhão, liberar a graça de Deus. E é por isso que a gente tem hoje essa associação que se chama Casa Refúgio, porque nós pretendemos realmente traçar emendas, sugestões até o governo de proteção ao músico no Brasil, entende? Então é um ministério que nasceu, que está caminhando, já tem pessoas engajadas já. Por falar nisso, dia 25 agora de janeiro, nós vamos fazer uma live pelo Zoom com as pessoas que estão dentro já do Casa Refúgio, porque nós precisamos realmente mentorear, precisamos discipular as pessoas nessa nova visão, sabe? Não é uma nova visão de ser algo novo, mas é uma nova visão no sentido de trazer de volta o sentido da arte, o sentido do que é ser artista. Né? Às vezes os cristãos bugam com esse nome, mas artista é quem faz arte. E a arte é o quê? Capacidade de criar o novo, com técnica. Isso que é arte. Então, resgatando essas palavras, nós resgatamos o sentido, o destino. Então, eu acredito que dessa forma, a classe artística vai poder ser uma bênção, estar mais esclarecida, estar mais posicionada para fazer o que Deus chamou, sabe? É isso que trata esse livro, é isso que nós vamos trabalhar durante esse ano, e é isso. As pessoas podem seguir o Casa Refúgio. Tá, desculpa. Por favor, passa aí o perfil, como é que o pessoal pode adquirir o livro, aí, mais uma vez, o site. Esse livro é Restauração da Arte Cristã, você pode encontrar na minha loja virtual, eloisarosastore.com.br, e você pode encontrar a rede social, que é o Casa Refúgio Oficial, dentro do Instagram, o Facebook, a gente tem um grupo fechado também, e a gente vai estar programando uma reunião por mês, a partir de janeiro agora, para a gente estar falando sobre esse assunto da restauração da arte cristã. Então, quem quiser, já pode entrar lá. Fica aqui, ó. Quando estiver o convite, quando estiver aqui no Rio Grande do Sul, primeiro tem que trazer esse livro para cá. Tá bom, tem que fazer um dia aqui de divulgação no Rio Grande do Sul e está convidado para estar no estúdio aqui da Felicidade FM. Muito obrigado por esse momento. Várias pessoas comentando aqui, mandando no nosso WhatsApp da rádio
Felicidade, que foi um momento muito edificante nessa manhã. Tenho certeza que abençoa a vida dos nossos ouvintes e o pessoal que está nos acompanhando também aqui pelo Instagram. Obrigado mesmo, viu, Heloísa, pelo carinho pela atenção com a gente aqui da Felicidade FM. Tá joia, querido. Deus abençoe você, abençoe seu trabalho. Obrigada por essa oportunidade. Sempre essa comunicação com a UniRPM é tão legal. A gente conhece pessoas tão bacanas. Obrigada. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Valeu, querido. Grande abraço. Até mais. Diz Heloísa Rosa, que conversou com a gente aqui nessa super live. Para você que acompanhou pelas ondas do rádio, pode depois conferir ela. Peguei só uma parte lá no nosso Instagram, né? Instagram Felicidade FM Web. Felicidade FM Web. Muito obrigado. Segue aí o nosso perfil e pode acompanhar a nossa programação pelo aplicativo, pelo streaming também. Que legal, hein, Giovana? Valeu aí. Fechando a nossa super live desta manhã. Deixa eu trazer informações.